Olá, olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live da TV Boitempo, o maior canal de editoras da América Latina, atualmente somando mais de 339 mil inscritos. Então, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino para receber as novidades semanais do nosso canal. Convidamos vocês também a acompanharem nosso podcast, a Rádio Boitempo, disponível em todos os agregadores de podcast, além de nos seguirem também no Instagram, Facebook, Twitter, no nosso canal do Telegram, através do link t.me/boitempo e assinarem nossa newsletter. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. O livro que debateremos hoje é o lançamento do mês do Armas da Crítica, Clube do Livro da Boitempo. Todo mês, o clube tem um lançamento antecipado, impresso e e-book com um brinde exclusivo, além de marcador, adesivo, um guia de leitura no nosso blog, conteúdo exclusivo aqui na TV Boitempo, e um assinante também ganha 30% de desconto na nossa loja virtual, além de uma série de benefícios com plataformas de cursos e escolas de idiomas. 2 vezes ao ano, os assinantes também recebem a revista da Boitempo, a margem esquerda. A Caixa de Setembro conta com o novo livro de Alisson Mascaro, Crítica do Fascismo, a nova edição da margem esquerda, com dossiê sobre guerras, além de marcador, um adesivo de leitores antifascistas, um conjunto belíssimo com 8 cartões postais de intérpretes do Brasil e um lambe-lambe com uma citação de Alisson Mascaro. E tudo isso por apenas R$ 68, com frete incluso para qualquer endereço no Brasil. Crítica do Fascismo, a nova obra do jurista Alisson Leandro Mascaro, é um estudo do fascismo pelo prisma marxista, em que o autor sistematiza as variadas análises e interpretações sobre o nazifascismo, apontando as diferenças entre as leituras liberais, as voluntaristas e as do marxismo. A proposta é organizar uma teoria geral crítica a respeito desse movimento, com base em um trajeto de reflexões que vem do século XX até os dias de hoje, teoria que se faz necessária diante das contradições capitalistas do presente. Lembrando que dia 15 de setembro é o último dia para assinar o Armas à Crítica, a tempo de receber a caixa do mês do nosso clube. Tá tudo tão bonito que até a nossa caixa é linda, gente. Quem não assinar até lá só vai poder comprar o livro a partir do dia 16 de outubro. Então não perca essa oportunidade. Vamos para a nossa conversa? Hoje reunimos Alisson Mascaro, Camila Onoda Caldas e Juliana Paula Magalhães, com mediação de Thaís Rochica. Thaís é doutoranda e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Autora do livro Pachucanes e a Forma Jurídica, Contribuição à Crítica da Teoria Geral do Direito, publicado pela Lavra Palavra Editorial. Vou passar agora a palavra para a Thaís e desejo a todos uma excelente atividade. Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. É uma grande honra estar aqui mediando esse evento de lançamento do novo livro do professor Alisson Mascaro, intitulado Crítica do Fascismo. Ao lado do professor Alisson, nós também contamos com as ilustres presenças do professor Camilo Onoda Caldas e Juliana Paula Magalhães, que são brilhantes intelectuais do marxismo e de nosso tempo. E antes de falar um pouquinho do livro, do autor do livro e os palestrantes, eu gostaria de agradecer a Boitempo Editorial, especialmente na pessoa da Ivana, do Kim e da Lígia, que há pouco introduziu essa live. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa obra, né? A obra Crítica do Fascismo se circunscreve em uma longa trajetória intelectual e política do seu autor, que está de forma política o seu eixo central, né, onde se encontram os fundamentos teóricos do seu pensamento e desdobra-se em 2 livros sobre conjuntura brasileira. O primeiro delas é Crise e Golpe, que compreende o golpe de 2016 à luz das contradições internacionais, da crise estrutural do capitalismo global e as contradições da formação social brasileira. E perpassa também por crise e pandemia. E agora, a obra Crítica do Fascismo, na continuidade dessa trajetória, vem a lume em um ano que marca o centenário da Marcha de Mussolini sobre Roma, que é considerado um evento emblemático da ascensão do fascismo e na sequência do nazifascismo.
E o que nós vamos encontrar nesse livro não é apenas uma denúncia do fascismo e, consequentemente, do capitalismo, mas uma crítica estrutural que não está dissociada de uma compreensão radical da sua especificidade. E isso envolve um trabalho teórico de destituição de discursos e de lugares comuns, de uma série de posições insurgentes que, no entanto, se mantêm adstritas a um horizonte liberal e moralista. Para o campo do direito, essa destituição é particularmente importante porque coloca em xeque uma série de ilusões jurídicas que sustentam não apenas os sujeitos que fizeram do direito seu campo de batalha, mas todos os sujeitos de nosso tempo, que são os sujeitos de direito por excelência. Então, sigamos nessa caminhada com as reflexões do professor Alisson, porque apenas compreendendo o nosso passado que nós conseguimos projetar horizontes para o nosso futuro. Então, apresentando os nossos convidados de honra na ordem, primeiramente o professor Alisson Leandro Mascaro, que é o autor dessa obra. O professor Alisson Mascaro é jurista e filósofo do direito brasileiro, é doutor e livre docente em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo, além de fundador e professor emérito de muitas instituições de ensino superior pelo Brasil. Pela Boitempo, publicou os livros Estado e Forma Política, Crise, Pandemia, Crise e Golpe e agora, Crítica do Fascismo. Nós também contamos com a participação da professora Juliana Paula Magalhães. A professora Juliana é doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, autora de artigos sobre filosofia do direito, marxismo e política, e dos livros Crítica à Subjetividade Jurídica, Reflexões a partir de Michel Villers, publicado pela Contracorrente, Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Guarudi, pela Ideias e Letras. Autora do texto de orelha da obra Fascismo, de Evgueni Pachucanes, publicado pela editora Boitempo, e professora do curso Introdução Pachucanes, Crítica Marxista do Direito na Classe Esquerda. Além disso, contamos com a ilustre presença do professor Camilo Noda Caldas. O professor Camilo é advogado, professor, escritor, doutor em Direito pela USP, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atualmente, o professor Camilo é diretor executivo do Instituto Luiz Gama, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Judas Tadeu e da Escola Paulista de Direito, autor de diversas obras, dentre as quais Teoria da Derivação do Estado, pela editora Contracorrente. Agora eu passo a palavra para o professor Alisson Mascaro fazer as primeiras considerações a respeito da obra. Muito obrigado a todas e todos, querida Thaís Ochica, querida Juliana Magalhães, querido Camilo Caldas. Agradeço esta participação na ocasião de hoje, neste pré-lançamento de Crítica do Fascismo, e quero enviar um abraço também muito especial a toda a equipe de Boitempo Editorial. Falo em nome de minha editora, Ivana Jenkins, cumprimento a todas e todos que participaram da produção deste livro, participam da produção deste livro, e também desta live aqui de hoje, Lígia, Kim, e todas e todos da equipe Boitempo. Obrigado por todo o carinho de tantos anos e de sempre com a produção dos meus livros. E quero fazer aqui um cumprimento especial a você que me acompanha nesta ocasião, a todas e todos que me dão a honra da participação nesta ocasião, que para mim é muito especial. Este evento me sensibiliza muito, me toca muito. É o pré-lançamento de Crítica do Fascismo. Esta obra que gestei nos últimos anos, eu a vim produzindo, escrevendo, indagando a seu respeito, refletindo acerca de seus termos e suas bases nos últimos anos e que agora, neste momento, chega a lume, publicada por Boitempo Editorial. Inclusive, chegará nas vossas mãos do público leitor pelo Armas da Crítica ainda este mês e logo em seguida para todo o público
interessado no tempo em que se completarão 100 anos, os exatos 100 anos, desta infame marcha sobre Roma, liderada por Mussolini, e este evento trágico marcou, então, aqui o início da tomada do poder pelos fascistas na Itália. Todo este movimento que nós conhecemos por fascismo, e depois a sua vertente ainda mais extremada, o nazismo, toda esta movimentação econômica, social, política e cultural tem, neste ano de 2022, o seu centenário, quando então os italianos derrubam os governos liberais que se sucediam, governos burgueses liberais que se sucediam e levaram a Itália à bancarrota ao tempo do final da Primeira Guerra Mundial, embora ela tenha sido um país vitorioso da Primeira Guerra Mundial, saiu destroçada e com uma sociedade plenamente esgarçada. Por conta disso, nesse momento em que a Itália troca um governo burguês liberal por um governo burguês fascista, nós temos aqui esta data infame que deve ser lembrada para que esta história possa ser efetivamente cambiada, trocada, corrigida, transformada. Portanto, escrevi Crítica do Fascismo na esperança de que exatamente ao dá-lo ao público, a lume, neste ano e neste mês do centenário da ascensão do fascismo ao poder na Itália, e depois ele sucedeu com o nazismo hitleriano na Alemanha, também com as experiências de Franco na Espanha, e tantas outras mais pelo mundo, que nós possamos efetivamente estabelecer uma transformação das condições da nossa sociabilidade. Este livro eu escrevi ao nosso público do século XXI, na urgência, em primeiro lugar, de deixar uma consolidação às gerações novas, atuais e futuras, de pesquisadoras e pesquisadores, de interessadas e interessados no assunto, que tem, a partir deste ano já, um século de estudos críticos a respeito do nazifascismo, do fascismo italiano e depois da sua contrafação alemã, que lhe era relativamente conjugada. Pois bem, neste um século, nós temos um mar de livros, de pesquisas e de interpretações sobre o fascismo e o nazismo. Esse mar de interpretações alcança o século XXI, não necessariamente tendo ao topo, tendo à frente, as mais rigorosas e mais científicas interpretações. Via de regra, aliás, o que se tem na sociedade mundial hoje como crítica do fascismo, crítica ao fascismo, é um conjunto de leituras rasas, leituras que eu chamaria de moralistas, voluntaristas e liberais, e este conjunto bastante variado entre si, ele organiza, eu diria que uma espécie de senso médio, ou então de senso comum a respeito de como se deve pensar o fascismo e o nazismo. Tragicamente, a sociedade capitalista, ela inclusive conta a história do fascismo a partir dos termos desejados para a manutenção da sociedade capitalista e, portanto, termos estes que sustentam em potencial situações, movimentos, períodos e sociabilidades fascistas, desde lá até os dias de hoje. Se nós nos mantivermos nos marcos de uma leitura burguesa sobre o fascismo, esta leitura até parece ser crítica, mas ela não é de uma crítica científica, radical, material, concreta. Ela é uma crítica idealista. E eu começo Crítica do Fascismo expondo a você, leitora, a você, leitor, como se devem pensar estas visões, que para a maioria das pessoas são as visões recorrentes acerca da interpretação do fascismo, e que, no entanto, devem ser página virada, já de há muito, no nosso movimento de compreensão acerca desses fenômenos históricos, tanto o fascismo quanto o nazismo.
O movimento mais recorrente de interpretação acerca desses fenômenos é aquele a que chamo de juspositivista ou liberal. Este termo juspositivista, muito usado no campo jurídico, pode ser usado para outras áreas, como a política, como se fosse aqui tomado no aspecto de liberal. Portanto, a defesa das leis, das instituições e do Estado. Essa interpretação assim diz: o Estado e o direito não foram capazes de salvaguardar a Itália e a Alemanha do nazismo. Então, é preciso melhorar o direito, as leis, as instituições e o Estado para que, da próxima vez, todo esse conjunto consiga efetivamente bloquear as experiências fascistas. Senhoras e senhores, esta leitura liberal, juspositivista, ela é nociva e, ao mesmo tempo, ela é ingênua e, ao mesmo tempo, ela é deliberadamente cultivada e sustentada para que nós não enxerguemos a causa do fenômeno fascista. Porque nós damos na conta das instituições do Estado burguês. O Estado é forma do capital, eu trato disso, inclusive, em Estado e forma política. Nesta institucionalidade estatal, nós não podemos depositar a esperança da transformação do mundo, tampouco da salvaguarda contra o fascismo. Vários capítulos deste Crítica do Fascismo, neles, eu desenvolvo os argumentos e desenvolvo a reflexão do porquê o direito, no final das contas, é sustentáculo do fascismo, porque é sustentáculo do capitalismo. Então, não é aquilo que sustenta, que engendra o fascismo, aquilo que pode salvar do próprio fascismo. Então, não tenham ilusões quanto às instituições, quanto às bandeiras dos direitos humanos. Vejamos nós que os Estados Unidos agitam bandeiras de direitos humanos e eles têm toda uma ordem de extrema-direita sustentando o Estado estadunidense e o capital estadunidense, de Trump a Joe Biden, aos Clinton, até Obama, Bush, é tudo uma ordem que se orienta a uma posição de extrema-direita, em alguns casos de extrema-direita internamente e externamente, em outros casos fingindo não ser de extrema-direita. A declaração de extrema-direita é do Partido Republicano. O fingimento de não ser de extrema-direita é do Partido Democrata. Mas ambos aqui sustentam na base de uma bandeira de direitos humanos um mundo sem nenhuma dignidade humana. Então, é preciso romper com esse discurso, que perpassa leituras como, por exemplo, aquelas de Hannah Arendt. E eu explico como Hannah Arendt leu o fascismo em Crítica do Fascismo, explico como Humberto Eco, mais recentemente, lia as questões do fascismo também nesse livro, e demonstro como estas leituras são enviesadas, relativamente frágeis e mesmo orientadas à sustentação da própria ordem que engendra o fascismo, que é a ordem do capitalismo. Também trato de leituras, eu diria, quase de flerte direto e explícito com o fascismo, quando não uma demonstração explícita deste flerte. São as leituras não juspositivistas, não liberais, peculiarmente e ironicamente feitas por campeões dos liberais, como Mises, que louva o caso italiano, dizendo que este caso não era liberal, mas salvaguardava a economia liberal capitalista. Então, aqui se demonstra a hipocrisia dessas leituras que creem ser aqui defensoras de uma ordem da lei e que rasgam a lei a qualquer momento para defender o capital contra o socialismo. E tanto nós vimos esses experimentos, eu trato disso no livro Crítica do Fascismo, esses experimentos de junção de liberalismo e neoliberalismo com extrema-direita e fascismo. O caso de Pinochet no Chile é um caso exemplar. A direita liberal estadunidense, os Chicago Boys, vão ao Chile, destroem aquele país, matam sanguinariamente os resistentes e as resistentes daquele período de Salvador Allende. Então, nós observamos aqui como se dá esta mistura de Milton Friedman, Hayek, Mises com pinochetismo. Isto tranquilamente se deu no caso da Espanha franquista, do Portugal salazarista e em tantas ocasiões mais, para não falarmos destes exemplares de extrema-direita dos dias de hoje, como, por exemplo, do Brasil, o capital do Brasil, os neoliberais extremados do Brasil, representados, inclusive, por esse ministro
da economia atual, dão a mão ao que há de pior em termos de regressão reacionária, e nada disso é uma contradição para esses termos. É o marxismo que levanta a única possibilidade de compreensão científica materialmente arraigada a respeito do fenômeno do fascismo, porque percebe que há um vínculo indissolúvel entre fascismo e capitalismo. Este vínculo que é imediato, é necessário que o vejamos, é fundamental, mas é como se fosse um elefante na sala e todo mundo entra na sala, sai da sala comentando a cor do parede, a posição do quadro, como estava o sofá, e ninguém fala do elefante. Este elefante é o capitalismo. O fascismo é uma das margens possíveis do capitalismo e uma margem sempre potencialmente concretizável do capitalismo. Portanto, ele se deu há 100 anos, no caso italiano, há quase 100 anos, no caso alemão, também há quase 100 anos em variados países da Europa. Este flerte que se deu também de fascistas e nazistas nos Estados Unidos, nos países da América, pela Ásia, inclusive com Hirohito e com a experiência japonesa, e também pela África, por tantos países do mundo, a nova colonização da África por estas potências capitalistas europeias no final do século XIX e pelo século XX. Então, observamos aqui como este quadro ele se mantém, não necessariamente igual ao que foi no século XX, mas o seu potencial não se desmontou. Onde há capitalismo, há potencial de fascismo. Por isso, eu chamo aqui a atenção, desperto a atenção de você que está me acompanhando, porque eu proponho neste livro uma tese bastante original. Eu proponho que possamos estabelecer uma teoria geral da crítica sobre o fascismo. Agora, neste ano, que se completam 100 anos do fascismo, da sua tomada do poder, da marcha sobre Roma de Mussolini, já é possível fazer um sistema, olhando pelo alto, olhando 100 anos de críticas, já é possível fazer um sistema de compreensão acerca do fascismo e do nazismo. Compreensão rigorosa, radical, científica, materialista sobre esses fenômenos históricos. Alguns diriam que este fenômeno ele só existiu num momento e nós não deveríamos usar a palavra fascismo e nazismo para eventos que hoje venham a surgir pelo mundo, que até tenham laivos parecidos com o do passado, com aqueles do passado, mas que não são iguais, porque efetivamente o extermínio genocida de 6 milhões de judeus, de tantos outros milhares e milhões de grupos sociais, a perseguição atroz aos socialistas, aos comunistas, às esquerdas do mundo naquele tempo, nós podemos eventualmente considerar que nós não tenhamos hoje tamanha tecnologia de extermínio concentrada em poucos locais como tínhamos no passado. Nem tampouco tivemos aqui cotidianamente uma máquina de morticínio como se deu naquele período. Isto é verdade, mas ao mesmo tempo esta máquina de morticínio é cotidiana, ela é espargida por todos os lados. Então, com isto, que é uma certa percepção de que aqueles fenômenos se construíram naquele tempo por meio de um horror muito circunstanciado nas situações da Itália e da Alemanha, este fenômeno não se repete como tal igualmente nos dias de hoje. Então, nós temos autores como Nikos Poulantzas, ou então, como falam os franceses, Nikos Poulantzas. Poulantzas, ele é autor de uma reflexão célebre sobre o fascismo, que vai dizer que nós devemos ter cuidado ao estender o conceito de fascismo a qualquer manifestação de extrema-direita que venhamos a ter tido desde aquele tempo do século XX até hoje. É preciso isolar conceitualmente de modo apropriado para não chamar de fascista qualquer manifestação reacionária cotidiana, porque o fascismo efetivamente maneja, inclusive, articulações sociais muito reiteradas, muito assentadas, de difícil combate, tanto assim que, via de regra, nenhum país fascista conseguiu se derrubar por dentro. Todos eles foram derrubados por fora, mediante guerras, e boa parte delas lideradas pela União Soviética, que tiveram aqui um custo, inclusive, em termos de vida,
extraordinário. Muito dificilmente um país fascista derruba o fascismo internamente. Estou inclusive, falando para o caso, aqui pensando, do próprio país, do Brasil, dos Estados Unidos, cujo flerte de extrema-direita provavelmente não se consegue derrubar. O Partido Democrata não acaba com a extrema-direita do Partido Republicano, porque o Partido Democrata é parte do mesmo complexo. E como esta extrema-direita instalada no Brasil não se acaba com posições liberais, porque 64, a ditadura, quando em sucessão dela veio este período de democratização, a democratização feita pelos liberais de direita e de esquerda, essa democratização não foi capaz de acabar com a estrutura social de 64. Tanto é que ela volta. E então eu quero aqui também fazer uma ligação deste livro, Crítica do Fascismo, com Crise e Golpe, meu livro anterior, publicado por Boitempo Editorial, que demonstra que 64 é um padrão e 88, a saída da ditadura, é uma exceção, é uma espécie de gargalo para que 64 volte. É a prova de que nós não conseguimos sair por meio de armas liberais dessa ambiência fascista, bem como também o próprio Japão com a China, foi a Revolução Chinesa que fez com que saíssemos dessa extrema-direita oriental sustentada pelos japoneses. Pois bem, então o que estou dizendo aqui é que é preciso uma teoria geral que, num ângulo, numa margem dela, se posiciona a teoria de Poulantzas. Eu advogo, então, que Poulantzas seja um dos quadrantes dessa compreensão. E o outro quadrante é Max Horkheimer, que, depois da Segunda Guerra Mundial, no rescaldo daquele período, sustenta uma frase lapidar, que até hoje deve ser norte da nossa reflexão, e que vai dizer que aquela ou aquele que não sejam capazes de falar contra o capitalismo devem se calar sobre o fascismo, porque o fascismo é uma manifestação do capitalismo. Então, se você consegue xingar o fascismo, consegue xingar o nazismo, mas não consegue xingar o capitalismo, você está xingando o efeito e não a causa. Por isso, Horkheimer dá um quadrante impressionante ao dizer: é preciso falar do fascismo, criticar o fascismo e o nazismo, criticando na sua base o capitalismo. Por isso, meu livro Crítica do Fascismo é uma crítica à experiência específica do caso da Itália, do caso da Alemanha, mas, junto com isso, é uma crítica da sociabilidade capitalista que gera fenômenos como aqueles há 100 anos e como outros depois daquele momento até hoje, como o de Pinochet, como o de 64 no Brasil, como o macartismo nos Estados Unidos e tantos outros fenômenos mais, mas que potencialmente poderá chegar a posições fascistas se o capitalismo estiver na insegurança da sua reprodução cotidiana. Então, o fascismo ele é sempre um potencial do capitalismo. Esta obra, então, eu a escrevi para que o século XXI possa beber de toda esta tradição científica mais alta e possamos nós aqui, com as armas de um século atrás e com as armas de hoje, sustentarmos uma luta para que nós consigamos não só resistir à extrema-direita, resistir a experiências que pareçam ser, ou mesmo que venham a ser fascistas, mas, acima de tudo, para que nós transformemos a base social, para que não haja mais condições de florescer esta flor do mal que vem a ser o fascismo, para que nós possamos, então, superar o capitalismo. E, então, a única forma de estabelecer um remédio definitivo contra o fascismo, a única crítica material e concreta contra o fascismo vem a ser a revolução e vem a ser o socialismo. Obrigado a você que me acompanha, a todas e todos que nesse momento estão aqui comigo, para pensarmos, obrigado por pensarmos juntos e por ouvirem esta primeira apresentação que faço aqui em público deste livro que sairá, que é Crítica do Fascismo, obra que fiz para o nosso tempo, para tomar o passado nas mãos, olhando para o futuro das lutas. Muito obrigada, professora Alisson. Nós agradecemos muito essa sua exposição inicial. Agora eu passo a palavra para a querida professora Juliana Magalhães. Boa tarde a todas e todos. É uma honra muito especial participar desse evento tão importante, desse evento histórico que é o lançamento dessa obra ímpar, Crítica do Fascismo, do meu queridíssimo mestre Alisson Leandro Mascaro,
Cumprimento a todas e todos que nos acompanham. Cumprimento a querida Thaís Oshika, pesquisadora, professora, que tem uma trajetória de pesquisas tão importante. Querido professor Camilo Noda Caldas, também orientando do professor Alisson. Essa mesa tão especial aqui, que é formada por discípulos do professor Alisson, gerações de discípulos em alguma medida, desde Camilo, né, que há mais de 20 anos acompanha o professor Alisson, eu há mais de uma década, e a querida Thaís também já há mais aí de 5 anos, já terminando o seu doutorado nessa trajetória. Gerações de discípulos que estão representadas aqui nessa mesa. E antes de falar propriamente dessa obra, eu quero agradecer a oportunidade à editora Boitempo, a querida Ivana Ginkes, que conduz com tanto um trabalho tão ímpar essa editora tão importante que é a Boitempo, uma editora fundamental e tão querida para nós marxistas. Cumprimento essa equipe maravilhosa da Boitempo, a Lígia, que cuidou com tanto carinho desse evento, o Kim e todos que estão envolvidos. E eu devo dizer aqui, e cumprimento aqui quem nos acompanha, que estão aqui, quem nos acompanhará também, que estão aqui irmanados conosco e que irão assistir esse evento, que certamente todos e todas que nos acompanham são pessoas preocupadas com as agruras do nosso tempo, que querem entender, ter esse arcabouço teórico para compreender a sociedade capitalista e também para poder transformá-la e compreendendo essa mazela do fascismo. E o professor Alisson Mascaro é uma figura fundamental, é um pensador fundamental do nosso tempo, que, como eu disse, tem formado gerações de intelectuais, de discípulos, de pessoas comprometidas com a transformação social, de alunas e alunos, orientandas e orientandos de tantas gerações, e também de pessoas de diversas formações acadêmicas e até mesmo de fora do meio acadêmico, que leem as obras do professor Alisson, que também se inspiram nas ideias dele, porque ele tem essa capacidade, como vocês viram aqui nessa fala inicial, de falar de uma maneira extremamente clara e de escrever de uma maneira tão clara que é possível com que, eventualmente, alguém que não tenha um estudo específico, uma formação específica sobre o tema, possa compreender com bastante clareza. Então, essa didática para tratar de temas espinhosos de uma maneira bastante clara, uma característica do professor Alisson, que não é um intelectual que fica encastelado na esfera acadêmica, mas fala para as massas, tem essa facilidade de se comunicar com todas e com todos, e é isso que nós precisamos no nosso tempo. Como bem disse Thaís logo no início, e depois essa fala brilhante do professor Alisson, que colocou que essa obra vem justamente na esteira de reflexões, de ideias que ele vem desenvolvendo ao longo de toda a sua trajetória. E esse livro representa, né, é uma continuidade de reflexões que remontam a tantas outras obras, mas aqui fazendo menção especial ao Estado e Forma Política, Crise e Golpe, Crise e Pandemia, até nós chegamos agora a essa obra monumental, Crítica do Fascismo, que é uma coletânea de textos que trazem reflexões de Alisson ao longo desse tempo sobre esse tema tão candente do fascismo. E esse tema espinhoso e ao mesmo tempo incômodo, porque realmente quando nós olhamos para a questão do fascismo, o nazifascismo, é algo que nos choca, é algo que realmente nos impressiona de uma maneira extremamente negativa, porque pensando nas milhares de mortes, nos genocídios cometidos e toda aquela capacidade de mobilização das massas de maneira extremamente nefasta que o nazismo e o nazifascismo, pensando, né, o próprio fascismo, desde Mussolini a Hitler, e aquela figura, aquele culto à personalidade, o Duce, o Führer, e hoje, né, em alguma medida, nós temos o mito, né, claro que guardadas as especificidades aí históricas de cada tempo, mas em alguma medida a extrema-direita tem esse potencial de mobilização, muitas vezes, das massas, e Alisson vai explorar essa crítica do fascismo, destrinchando essa reflexão a partir da materialidade das relações sociais, olhando para essa materialidade das relações sociais e percebendo em que medida a crítica marxista, como ele bem colocou, é a única que vai alcançar as determinações que gestam o fascismo. Então, a leitura liberal tem a tendência a fazer uma leitura moralista do fascismo,
ou uma leitura, né, como ele bem colocou, falando dos 3 caminhos, essa reflexão altíssima, de altíssimo nível, que é lançada na obra Filosofia do Direito e perpassa pela produção teórica do professor Alisson, essa reflexão tão importante acerca dos caminhos do pensamento jurídico contemporâneo, dos caminhos da filosofia contemporânea, da filosofia do direito, e também se prestam à compreensão acerca do próprio fascismo. E é interessante nós notarmos, né, essas reflexões que o professor Alisson vai trazer nesse livro, trazendo textos, né, que vão passar não só pelo campo do direito, e aqui, né, vou dar um panorama, porque a ideia aqui não é esgotar. Imagina, em 15 minutos de fala, conseguir esgotar essa temática. Eu poderia falar aqui horas. Esse livro pode ser um curso diante da riqueza de temas que ele trata. No entanto, aqui dando um panorama geral e instigando a todos e todas para a leitura acerca do tema, ele faz a crítica do fascismo não só do ponto de vista, né, fazendo a crítica também às instituições, trazendo os aportes teóricos do marxismo, né, muito, de modo geral, no campo do direito, por exemplo, muitos acreditam que o direito, o Estado, as instituições vão nos salvar do fascismo. Ou pelo Estado Democrático de Direito, essa bandeira irá nos salvar do fascismo. Lei do engano. Essa é uma visão ingênua e idealista. Na realidade, para fazer frente ao fascismo, nós precisamos realmente fazer uma mobilização social transformadora. E os movimentos de extrema-direita, de modo geral, uma mobilização transformadora de caráter socialista, é o único antídoto possível ao fascismo. E o fascismo se situa na especificidade do capitalismo. É claro que nós temos aquele momento histórico, mas também movimentos que podem ter traços fascistas e que podem surgir ao longo da história. E Alisson traz uma sistematização muito importante das leituras marxistas do fascismo, uma sistematização que possui um caráter didático, como ele bem coloca no seu livro, mas uma sistematização que vai fornecer bases para que nós possamos compreender as principais leituras marxistas acerca do fascismo. Então, esse livro representa um avanço teórico para que nós que queremos compreender cientificamente o fascismo, tenhamos essas balizas, saibamos em que medida é possível conjugar determinados pensamentos, em que medida pensadores marxistas convergem em determinados pontos, e em que medida determinadas leituras acerca do fascismo possuem até mesmo um caráter complementar, porque aparentemente muitas vezes as leituras são distintas, mas a depender do eixo temático que elas vão trabalhar, elas vão ter um foco específico em uma questão ou outra, mas elas podem ter também um caráter de complementaridade. Então ele vai trabalhar muito bem essa questão dos eixos temáticos, a partir dos quais os marxistas se debruçaram sobre o tema do fascismo. E também o aparecimento cronológico dessas leituras. Então ele vai sistematizar isso, vocês vão ter acesso a essa sistematização que é original do professor Alisson nessa obra. E também esse livro é de uma riqueza ímpar, porque ele vai trazer, por exemplo, o pensamento de Ernest Bloch, trazendo a questão das camadas distintas de temporalidade, de como as lideranças fascistas, o movimento fascista é capaz de falar as temporalidades arcaicas, muitas vezes, da nossa sociedade. E esse tipo de reflexão faz com que nós possamos compreender, inclusive, movimentos de extrema-direita na atualidade, que muitas vezes fazem discursos estapafúrdios. Tivemos aí 7 de setembro, discursos estapafúrdios sendo colocados, e às vezes as pessoas estranham, mas como que vai fazer um discurso tão dissociado da realidade? E quando nós vemos isso, muitas vezes essa é uma leitura que não percebe que há um público a que se destina. É algo recorrente no pensamento marxista, quando trata do fascismo, por exemplo, né, e poderemos até identificar aqui uma outra questão, traços de fascismo na nossa sociedade hoje, não obstante as especificidades históricas no tempo e no espaço das formações sociais, mas há um discurso que visa a mobilização constante das massas e de pessoas que se situam até mesmo em temporalidades distintas da sociedade. Então, Alisson vai trabalhar todas essas questões, enfeixando os grandes pensadores e também trazendo leituras que vão trabalhar o aspecto político, o aspecto econômico, as questões da economia que podem gestar o fascismo, vai aparecer nessa obra, leituras de Kalecki, leituras como a de
Bethlen, vão surgir, ele vai sistematizar esses pensadores, quais as causas possíveis, e trazendo também o aporte teórico do grande pensador marxista do direito, que é Pachucanes, a leitura que ele tem acerca do fascismo, que é uma leitura muito radical, ímpar, e que traz elementos fundamentais para que nós possamos compreender o fascismo, e Alisson traz nesse livro uma sistematização da leitura pachucaniana, trazendo também o pensamento de Zizek acerca do fascismo, e algo que pode causar para muitos a surpresa, o texto que Alisson demonstra, né, a sua genialidade e a sua capacidade, porque falar de filosofia do direito e de política é algo que nós já estamos acostumados a ouvir a Alisson falar com todo o seu brilhantismo e genialidade. Mas há um texto especial no qual ele trata do pensamento de Gabriele D'Annunzio, poeta, dramaturgo italiano, né, uma figura controversa, uma figura que ganhou proeminência até para fora da Itália. E Alisson traça um paralelo entre essa figura que dizem, né, que chegam a dizer por aí, que Mussolini chegou a chamar de João Batista do fascismo, e que ele próprio, Gabriele D'Annunzio, se colocava enquanto um poeta da virilidade. Então era um símbolo que foi encampado pelo fascismo, não obstante ele próprio não fosse fascista. Mas Alisson faz uma leitura brilhante e única do pensamento de Gabriele D'Annunzio, tentando compreender esse pensador e trazendo essa sistemática dos 3 caminhos do pensamento jurídico contemporâneo, do pensamento filosófico contemporâneo, para se compreender a poética italiana do final, né, do século XIX, o início ali do século XX, né, basicamente do início do século XX. E ele traz esses elementos para a compreensão da poética italiana a partir dessa sistemática. E nesse horizonte não liberal se situaria o Gabriele D'Annunzio. E Alisson faz uma comparação, um paralelo com o que ocorreu no nazismo, no caso da Alemanha, com Richard Wagner. Wagner, esse grande compositor, esse gênio da música, né? Um dos compositores mais brilhantes que nós conhecemos e que vai ser aí apropriado, e é uma figura controversa, e que é apropriado pelo regime nazista. E Alisson vai trabalhar, trazer esse paralelo e falando, né, desenvolvendo realmente, sistematizando e trazendo as leituras acerca do pensamento de Gabriele D'Annunzio, e isso abre uma possibilidade de leitura em que medida, a partir dessas reflexões de Alisson, em que medida a arte, a estética ou a música podem também ter um caráter que pode ser apropriado por movimentos de extrema-direita. Em que medida também é importante se pensar uma arte crítica. E aí ele vai trazer, nessa sistematização da poética italiana, o pensamento de Pasolini. Pasolini como sendo o expoente do pensamento crítico. E aqui, já aqui estou vendo que está se esgotando o meu tempo de fala, mas para que vocês possam ter a dimensão da riqueza, da genialidade e da profundidade dessa obra, que vai dar balizas, né? Porque o Alisson ele tem essa peculiaridade nos seus textos, né? Não se trata simplesmente de sistematizar, se trata também de dar balizas para que se possa avançar nas reflexões, se trata de propor, de fato, um avanço teórico. Então, passa essa obra por eixos distintos, né? Trabalhando desde temas da política, atrelados à questão também do direito, do Estado, a crítica aos direitos humanos, por exemplo, que é tão falada, a questão dos direitos humanos como a panaceia para todos os males, e na realidade nós sabemos que isso tem um teto. Os direitos humanos, na realidade, se inserem na lógica dos direitos subjetivos, na lógica do capitalismo, na lógica da mercadoria, na lógica da subjetividade jurídica, já como nos ensina Pachucanes. Então, esse humanismo propalado pela burguesia, ele é falacioso, não obstante a ideologia jurídica esteja no coração da ideologia capitalista e esse humanismo seja parelho dessa ideologia jurídica, mas na realidade não sabemos dos limites disso, e Alisson cita com maestria, quando ele trabalha essa questão dos direitos humanos, e me deixa muito honrado o livro sobre Michel Villet,
nesse texto, né, no qual ele trabalha a questão dos direitos humanos, cita meu livro, que eu acabei de publicar, Crítica à Subjetividade Jurídica, Reflexões a partir de Michel Villei, citado pelo Alisson, o que me deixa muito honrada. Em suma, para concluir a minha fala aqui, que o meu tempo já está se esgotando, esse livro é uma obra ímpar do Alisson, que realmente vai, com certeza, ganhar o Brasil e ganhar o mundo, porque, tal como o Estado de Forma Política, que é uma obra que tem ganho traduções para o mundo, Crise e Golpe é uma obra referencial, Crítica do Fascismo certamente servirá de baliza para os estudiosos do campo do direito, da política, da filosofia, para os estudiosos que se debruçam sobre a questão da arte, da estética, em textos, por exemplo, como o texto que ele fala do pensamento de Gabriele D'Annunzio, que é um texto riquíssimo. Enfim, é uma obra monumental e é especialmente uma ferramenta para que nós possamos compreender o horror que o capitalismo pode produzir. Porque muitas vezes se tem a ilusão de um capitalismo bonzinho, de um capitalismo com um rosto humano, de um capitalismo que possa ser acolhedor, um capitalismo que possa representar o bem comum. O capitalismo ele é crise, o capitalismo é desigualdade, ele é machista, ele é racista, ele é homofóbico. Então não temos que ter ilusões nesse modo de produção. Se quisermos frear de vez quaisquer possibilidades de fascismo ou movimentos de extrema-direita a ele assemelhados, ou acabar com toda essa desigualdade que nós vivenciamos, que não obstante não vivamos o horror do Holocausto, mas quem vive na periferia de São Paulo, por exemplo, sabe o horror da exceção, né, do peso do Estado, que quando se apresenta da forma mais violenta possível. Se nós quisermos, de fato, acabar com todo esse sofrimento gestado pelo capitalismo, esse antídoto, de fato, ele se chama socialismo, e isso fica patente e de maneira brilhante nessa obra monumental de Alisson Mascaro. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, professora Juliana. Eu passo a palavra agora ao professor Camilo Noda Caldas. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Obrigado à professora Thais por estar mediando este evento. Agradeço a Boitempo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, cumprimentando também a professora Juliana e, claro, meu sempre mestre, professor e orientador, Alisson Mascaro, que, como disse a Juliana, sou talvez o mais antigo, né, dos seus orientandos. Já temos aí um contato que se conta em décadas, e para mim é sempre uma alegria estar aqui junto com ele, em um momento que, ao mesmo tempo, é de celebração pelo lançamento da obra e de pesar por ser uma obra que trata de um tema tão trágico que é justamente o fascismo e essa ascensão de uma espécie de um neofascismo. Então, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, evidentemente tomarão o conhecimento do conteúdo da obra por meio da sua leitura. Nesse sentido, eu gostaria, nesta breve fala que farei, comentar, em primeiro lugar, a relevância de mais de 2 décadas que o professor Mascaro dedica justamente a fazer uma análise sobre o Estado e sobre o direito que fuja daquelas concepções de natureza ideológica que são incapazes de explicar concretamente por que o Estado e o direito são aquilo que eles são e, consequentemente, neste caso específico, explicar este fenômeno que é o fascismo. Como foi bem destacado por todas que me antecederam,
somente existe uma possibilidade de se entender o fascismo a partir de uma análise materialista, a partir da conexão deste fenômeno com o campo das relações econômicas e, em particular, com o desenvolvimento do capitalismo, de suas crises e das suas reconfigurações. E o professor Alisson Mascaro, nessas décadas que agora já se passaram, tem se dedicado incessantemente neste projeto, que é, acima de tudo, um projeto de vida, um projeto de examinar cuidadosamente esses temas que, infelizmente, ainda são mal compreendidos, porque, infelizmente, há uma renúncia em se aceitar a relevância que o marxismo tem como uma ferramenta indispensável para a compreensão dos fenômenos sociais. E, infelizmente, nos últimos anos, este preconceito, esta recusa de utilizar aquilo que o marxismo produziu de melhor como uma ferramenta analítica tem se tornado ainda mais intenso. Ou seja, se no início da dos trabalhos do professor Mascaro havia uma posição, que era uma posição de um certo distanciamento em relação ao marxismo, por conta do fim da União Soviética, da ascensão neoliberal, década de 90, sempre lembrando que a análise que o professor Mascaro faz não é sob a ótica daquele marxismo soviético que se desenvolveu ali tradicionalmente, mas, de qualquer modo, esse episódio político fez com que, na década de 90, muitos pensadores tivessem um certo afastamento em relação às temáticas marxistas. A própria pesquisa de mestrado apontava para um autor, que é Umberto Cherone, italiano, que faz esse movimento. Mas agora, mais recentemente, o movimento é ainda pior. O movimento que é um movimento voltado para recusar de uma maneira declarada e ostensiva as contribuições que o marxismo trouxe para uma reflexão sobre os nossos tempos atuais. Nesse sentido, a Boitempo, ela presta um excelente serviço à comunidade acadêmica, à sociedade em geral, trazendo o que existe de melhor para o campo do conhecimento. E agora, com a publicação desta obra, ainda mais valorizando o conhecimento científico, que se faz mais indispensável do que nunca. Então, nós vamos observar que nós estamos diante de um fenômeno que não é um fenômeno apenas do Brasil. Eu escrevi um artigo alguns anos atrás, junto com o professor Silvio Luiz de Almeida, sobre a ascensão do neoconservadorismo no Brasil e no mundo, e pude contribuir também no estudo sobre o Estado de Direito com a publicação de uma obra que é a teoria da derivação do Estado e do direito. E esses estudos, seguindo a mesma linha de pensamento do professor Mascaro, procuram mostrar como que essa ascensão, ela Professor não... Camilo, tudo bem? Peço desculpas pela interrupção, a sua voz está falhando para nós. falhou? Está melhor Isso, agora? Pode ter sido não, uma você, instabilidade na acredito que conexão? seja melhor sair, entrar novamente ou reiniciar a conexão. Posso fazer isso. Camilo já deve estar voltando.
Isso. Professor Camilo, tudo bem? Será que melhorou? Sim, Pela estamos tecnologia. ouvindo você perfeitamente. Isso foi aqui no último minuto que houve essa piora ou já estava de tempos? Acredito que uns 2 minutos, mais ou menos. Tá. Bom, eu tinha comentado então, a respeito das publicações que vinha desenvolvendo nesse sentido, né, tanto num artigo que eu falei, que escrevi com o professor Silvio Almeida sobre a ascensão do neoconservadorismo e também a minha obra está sobre a teoria da derivação do Estado de Direito, que segue essa linha que o professor Mascaro vem desenvolvendo de estudo sobre o Estado de Direito. E aí, já concluindo aqui, o que eu quero mencionar é que esse fenômeno que nós temos na atualidade, ele é um fenômeno que ocorre em escala global e não apenas aqui no Brasil. Porque nós temos uma situação muito peculiar no nosso horizonte político, que é justamente o fato de que existe uma certa exaustão da própria lógica de reprodução do capitalismo no pós-fordismo e do discurso que se coloca como alternativa para isso. O professor Mascaro, inclusive, explica muito bem essa ideia, porque o que os neoliberais prometem para as pessoas? Vejam, o neoliberalismo ele promete que nós não vamos nos aposentar, que nós não teremos pleno emprego, que o sistema público de saúde e de educação vai acabar, que os direitos sociais vão ser exterminados, que nós vamos ter que trabalhar mais horas por dia, ganhando menos. Tudo isso na contradição de um mundo que tem cada vez mais tecnologia e produtividade, que deveria estar nos levando para um caminho oposto, em que a gente aposentasse mais cedo, trabalhasse menos e tivesse mais oportunidade de desfrutar da riqueza que existe no mundo. E, portanto, eu diria que o neoliberalismo comete hoje uma espécie de um sincericídio, porque é isso que ele diz abertamente no seu discurso. Enquanto que o fascismo não, ele promete uma redenção, ele promete uma esperança baseada na destruição de algum inimigo ou de grupos que podem ser os feministas, movimento LGBT, movimento de direitos de minorias ou o alvo preferencial, os comunistas. Enfim, notem que a retórica do fascismo e esse modo, que é um modo irracional de explicar as coisas, ela justamente é a forma que existe para lidar com uma realidade que, se explicada racionalmente, leva as pessoas àquilo que nós conhecemos no século XXI, que é a desesperança, ao suicídio, ao esgotamento, burnout e outros fenômenos. Então, o fascismo hoje ele tem capturado parte das pessoas que, esmagadas por essa realidade, querem encontrar uma resposta e encontram essa resposta dentro desse discurso que não à toa, insisto, se vale desses meios absolutamente os mais absurdos, teorias das conspirações, toda essa formatação ela não vem por acaso. Porque vejam, e isso é muito bem enfatizado, isso não é um fenômeno de um político, de uma pessoa. Percebam que ele se reproduz em escala global, em todos os lugares, a lógica de operação é a mesma. Ou seja, isso mostra o que o professor Alisson evidencia na sua obra. Nós não podemos compreender esses fenômenos a partir de pessoas, de sujeitos. Nós não podemos pensar que isso se trata simplesmente de uma postura política. É necessário fazer essa trama que o professor Alisson desenvolve muito bem para mostrar a relação que existe entre
o desenvolvimento do capitalismo e dessa nova configuração, desse novo regime de acumulação, que é o regime pós-fordista. Eu acho que teve uma trava aqui na minha transmissão. Nós estamos te ouvindo, no entanto, a sua imagem travou. Eu percebi que ocorreu isso daí. Porque eu estou olhando aqui no retorno, né? E além de tudo, ela apareceu com uma cara, ficou uma cara feia, né? Enfim, para piorar. Mas, enfim, eu vou tentar encerrar só no áudio aqui para dizer, já que o meu tempo já se esgota aqui, que é indispensável para que nós possamos realizar uma ação transformadora, a leitura dessa obra do professor Alisson Mascaro e a contribuição para que nós possamos nos unir dentro desse movimento que aqueles que estão presentes realizam, que o professor Alisson também lideram e que podem trazer uma perspectiva nova e diferente para o nosso mundo nos próximos anos. Muito obrigado, eu vou tentar voltar aqui na conexão, mas vou me despedir por enquanto dessa maneira para não atrasar mais o evento, me reconectando, ok? Muito obrigado. Muito obrigada, professor Camilo. Agora eu vou passar a palavra novamente ao professor Alisson para mais considerações e após a abertura para perguntas. Eu quero, em primeiro lugar, dizer da emoção ao ver aqui este evento que é gestado por 3 antigos orientando e orientandas meus, Juliana Magalhães, Thaís Oshika e Camilo Caldas. Para mim é uma alegria muito grande ver 3 gerações de pupilos meus aqui representados. O Camilo, o mais velho de todos, o primeiro de todos, Juliana no meio e Thaís dos mais jovens. Portanto, é uma alegria grande este momento. Eu também quero dizer aqui que Crítica do Fascismo é uma obra que me dá uma alegria muito grande, porque nela eu trago muito de uma vivência histórica de reflexão crítica sobre o tema do fascismo. E esta reflexão perpassa, para dizer aqui no caso dos meus orientandos e orientandas, inúmeras pesquisas, várias pesquisas que desenvolvo na própria Universidade de São Paulo, com meus pupilos que se dedicam ao tema, e em especial Camila Heimberg, que desenvolveu um doutorado inteiro sobre minha orientação a respeito do tema do fascismo e, portanto, teve uma interlocução a respeito desse tema fundamental. Também todas e todos que no grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, no meu grupo de pesquisa, há tantos anos tratam do tema da política e do Estado e do direito e da crítica materialista, marxista a respeito desses fenômenos e também sobre o fenômeno do fascismo. E quero aqui fazer um agradecimento especial ao meu querido orientando de mestrado e doutorado, Pedro Davoglio, que nesses anos todos trabalha comigo com esses temas, enfim, foi responsável, inclusive, por um ano de debates, de seminários a respeito deste tema no grupo de pesquisa. E também, pouco tempo atrás, tive a ocasião de liderar um dos simpósios internacionais do meu grupo de pesquisa na USP, e todos aqui, meus antigos orientandos, participaram de variadas versões do simpósio, e tive a ocasião de tratar num desses simpósios a respeito da relação entre fascismo e subjetividade jurídica, e a minha conferência de abertura deste simpósio internacional é um dos textos que está aqui também em Crítica do Fascismo. Então, há uma série de ocasiões, de elementos, de intervenções minhas no Brasil e no exterior a respeito do tema que eu gostaria de ressaltar, e também aqui faço explicitamente esta minha externo aqui, a minha felicidade em ter tido o texto de apresentação de Crítica do Fascismo feita por Beatriz Reiland, esta intelectual incontornável da América Latina, professora da Universidade de Buenos Aires, lutadora das causas socialistas de tanta história pela Argentina e pelo mundo, e que me dá a honra de ter aqui o texto de quarta capa dela, e da minha querida Alessandra Devuski, professora na Universidade do Quebec e na Universidade de Montreal, no Canadá,
minha antiga orientanda de mestrado e doutorado, e que me dá a alegria, a honra de ter o texto de orelha deste livro aqui publicado. Então, esta equipe tão grande que, por muitas razões, perpassa a confecção desta obra, eu quero dizer da alegria em chegar nesse momento, que é de pré-lançamento do livro, e ver toda essa dimensão aqui se anunciando. Este livro que está na gráfica, eu nem o vi ainda nas mãos, ninguém viu ainda, ele sai da gráfica brevemente, e quem assina o Clube do Livro da Boitempo, Armas da Crítica, terá em primeira mão, e logo em seguida, todas e todos que quiserem adquiri-lo, o livro já estará à disposição. E no mês de outubro, eu quero também aqui dizer publicamente, eu farei um evento de lançamento do livro, especialmente em São Paulo, presencial, para receber você que me acompanha e confraternizar com este lançamento de Crítica do Fascismo. Após 2 anos de lançamentos que se deram, inclusive pelas razões da pandemia, apenas virtualmente, eu terei a alegria de fazer agora o lançamento de Crítica do Fascismo presencial em São Paulo, e bem como depois de São Paulo, por muitas regiões do Brasil. Então, há uma sequência aqui já prevista de eventos de lançamento, e será uma alegria estar em variados lugares, mas a começar por São Paulo, para fazermos este lançamento, sessão de autógrafos, e encontrar todas e todos vocês que compartilham comigo deste horizonte de crítica plena à nossa sociabilidade e de muita esperança. Este livro, por mais que trate de uma tragédia, eventualmente inenarrável nos termos da sua manifestação fenomênica, é um livro ainda assim de esperança de que nós possamos construir outra sociabilidade para que não se repitam fenômenos como tais. Então, quero dizer aqui da alegria em compartilhar este momento com todas e todos vocês. É o pré-lançamento de Crítica do Fascismo, e não podem imaginar a minha emoção ao estar aqui com Ivana, toda a equipe de Boitempo, meus orientandos e orientandas aqui nesta tarde comigo, e todas e todos que partilham desse espaço. Para mim é um dia de muita emoção, de muita alegria, e mais uma vez eu agradeço esta presença de todas e todos vocês. Muito obrigada, professora Alisson. E agora passamos para um bloco único de perguntas. Eu selecionei 3 perguntas feitas por quem está, né, nos acompanhando, fazendo os comentários. O primeiro deles é do Gabriel Afonso, e ele perguntou o seguinte: é possível relacionar o recrudescimento dos fenômenos fascistas e o fenômeno de reorganização da economia e da política global? O JB Pimentel perguntou sobre o D'Annunzio, né, ou seja, o D'Annunzio ajudou a engendrar o fascismo, foi representante, né, desse movimento, e como os poetas e artistas de hoje, em geral, podem ajudar a combatê-lo. E o Leonardo Godoy perguntou o seguinte: ele iniciou com um lema que se encontrava, escritos que se encontravam na entrada dos campos de concentração nazistas, né, Arbeit macht frei, que seria o trabalho liberta. Então, o trabalho liberta é corretamente designado, então, como lema capitalista por excelência. E eu tenho uma dúvida minha para você falar um pouco sobre a escolha do objeto de pesquisa dessa obra, né? Ou seja, por que Crítica do Fascismo vem a lume agora, no conjunto da sua trajetória intelectual, como que ela se conecta com esse todo e como essa obra dialoga com os desafios que nós enfrentamos hoje. Obrigado, querida Thaís, pelas perguntas. Eu vou, então, devido ao carinho, ao ver todo o público interessado no livro, nas ideias, eu vou, ao invés de respondê-las em bloco, até porque tratam de assuntos muito variados, eu vou responder uma a uma. E vou pedir à minha querida Thaís que então me faça a gentileza de ler a primeira, depois quem a fez também, depois as outras, uma por uma. Eu faço questão de respondê-las individualmente. Tudo bem. Gabriel Afonso: é possível relacionar o recrudescimento dos fenômenos fascistas e o fenômeno de reorganização da economia e da política global? Querido Gabriel, vai um abraço especial a você, meu aluno do Paraná. Eu percebo e afirmo em Crítica do Fascismo
que há uma relação necessária entre a articulação fascista de extrema-direita e as crises do capitalismo. O capitalismo se organiza para a sua reprodução nos termos fundamentais e necessários para tanto. Eu insisto em estar de forma política, Camilo Caldas, meu orientando, trata disso na teoria da derivação do Estado do Direito. Insisto com a ideia de que o Estado é forma do capital, não necessariamente que este Estado tenha que respeitar tais e quais garantias e liberdades e institucionalidades. É preciso que haja o Estado enquanto uma espécie de monopólio da violência garantidora do capital dos capitalistas. Então, não é preciso que haja Estado democrático de direito, esta fantasia liberal que se anuncia. O Estado fascista é uma hipótese bastante plausível para os negócios capitalistas. Então, em circunstâncias nas quais a reprodução do capital se aguenta e a estratégia de acumulação se aguenta também em termos de marcos de direitos subjetivos num estoque X, vai bem. É isso que se chama pelo vulgo de democracia, ou então de institucionalidade liberal. Se nem isso é suficiente, se é preciso uma certa ordem de dominação, opressão e repressão maior do que isso, então o fascismo é um corolário possível para essa organização. Isso advém, via de regra, de uma acumulação difícil ou de uma acumulação que gera tamanha tensão que a diferença entre dominantes e dominados, exploradores e explorados é vastíssima, com um flagelo imenso aos explorados, de tal sorte que, então, o que se tem aqui, via de regra, é um clamor pela extrema-direita, no sentido de que ela organiza pela maior repressão ainda a ordem, não que o ambiente liberal burguês não seja de repressão. É de repressão por conta da forma que organiza essa repressão. O fascismo é uma quantidade maior de repressão numa modalidade de organização de massas e política distinta. Então, efetivamente, em momentos como o da crise do mercantilismo e do imperialismo do século XIX para a chegada aqui ao fordismo pleno do século XX, tivemos uma crise que gesta o fascismo, que gesta, inclusive, o combate ao socialismo. E no século XXI, final do século XX e XXI, voltamos a ver situações de extrema posição capitalista e, portanto, dimensões como estas que levam a sociedade novamente a posições de extrema-direita. Claro, as contradições do começo do século XX não são iguais às do começo do século XXI e, em especial, o fascismo não se arraiga de modo tão decisivo entre nós, porque ainda não há alternativa de luta socialista nos países capitalistas. Alternativa que eu digo, materialmente consequente a ponto de estabelecer processos revolucionários vitoriosos. Não estou desconhecendo que haja comunistas e lutas comunistas na sociedade capitalista, ou, eventualmente, em sociedades que advogaram um dia uma espécie de transição ao socialismo. Essa gente há, e penso que nós aqui, inclusive, somos exemplos disso. O que não há é uma alternativa concreta, hoje, de muita viabilidade, lutamos para isso, e por causa disso o fascismo não brota, não se põe de modo extremado. Mas no dia em que o povo do mundo se levantar contra o capital, o fascismo domina o mundo inteiro. Não só um ou outro país, mas se o mundo inteiro se levanta, o fascismo será mundial. Porque isto é a forma de combate à luta do povo pela libertação do povo. Então, este momento de hoje é um momento de extrema-direita, e se o capitalismo agudiza as suas contradições, certamente agudizará também esta retomada de elementos fascistas e uma reorganização da extrema-direita que se possa, inclusive, considerar similar ao do passado. E lembrando, o passado não é limite extremo, é um dos limites que a história deu. Estou dizendo que o futuro pode conhecer extremos piores do que o do século XX. A história é escrita como uma página aqui em aberto, embora toda demarcada pelas formas sociais, mas não necessariamente o pior do passado é o pior de todos os tempos. O pior pode ainda estar por vir, mas a luta de transformação deve também se fazer presente para liderar um câmbio desta sociedade. A próxima pergunta é do JB Pimentel. Ele falou sobre o D'Annunzio, né? Então, o D'Annunzio ajudou a engendrar o fascismo. Como os poetas e artistas de hoje, em geral, podem ajudar a combatê-lo?
D'Annunzio eu tomei como exemplo, no meu livro Crítica do Fascismo, de alguém que, em um certo tempo histórico, foi o segundo elemento mais conhecido desta mítica fascista em todo o mundo. O primeiro, claro, é Mussolini, o segundo é ele. D'Annunzio é alguém cujas contradições fascistas se levantam a ponto de termos que estudá-lo, porque, inclusive, chamava a atenção dos comunistas e dos socialistas, chamou a atenção de Lenin, Gramsci pedia, eu escrevo inclusive no livro, pedia nas suas cartas do cárcere para receber livros a respeito de D'Annunzio. Então, esta figura peculiar que animou, inclusive, isso que se chama de estado de bem-estar social, com a Constituição do Carnaro, na cidade do Fiume, cidade tomada por ele, decretada como Estado independente. Toda essa experiência d'annunziana é uma experiência valiosa, deve ser pensada e demonstrada no seu fascismo potencial, mas também nestas contradições de quem ainda não era fascista, ele é anterior ao próprio Mussolini fascista. E fiz aqui um estudo, portanto, para sistematizar esta dimensão tanto política, quanto jurídica, quanto teórica, mas também literária de D'Annunzio, porque foi, em algum tempo, um poeta muito conhecido, foi o Vati, italiano, o mais famoso poeta da Itália no início do século XX, mas depois foi tido como um poeta das antigas, muito ultrapassado. Era preciso revisitar todo esse quadro. Juliana Magalhães fez referência, inclusive, a esta minha reflexão a respeito de D'Annunzio artista, D'Annunzio literato, e, portanto, eu, aqui no livro, desenvolvo aos que querem conhecer mais, inclusive, a respeito de uma relação de uma leitura filosófica com a literatura e a poesia. Eu proponho um sistema de leitura e uma perspectiva minha sobre a poética italiana no século XX, desde o final do XIX até meados do XX e até o segundo terço do século XX, tratando de suas linhas poéticas mais decisivas, e D'Annunzio como sendo uma delas, aquela que eu chamo, em outros termos, de caminho não juspositivista, ou caminho não liberal, ou caminho voluntarista, ou organicista, aqui aplicado ao campo da arte e no campo específico da literatura. Portanto, D'Annunzio é alguém a ser estudado, embora hoje já não mais tão conhecido ou tão importante para o tempo presente, mas foi para muitos aquele que gestou Mussolini. Bem, e a próxima pergunta do Leonardo Godoy, ele pergunta o seguinte: Arbeitsmarktfrei é corretamente designado, então, como lema capitalista por excelência? Muito bem. Diga lá, querido Leonardo, eu agradeço a sua indagação, Leonardo, meu orientando, querido, de doutorado. De fato, lemas como este de que o trabalho liberta e outros que louvam uma ordem dos trabalhadores e uma harmonia entre capital e trabalho, tudo isso é muito frequente na extrema-direita, no fascismo, no nazismo e até hoje no mundo. Vejamos nós como há este louvor da ordem, tradição, família e propriedade, são lemas de 100 anos atrás, iguais aos de hoje. Inclusive, aqui no Brasil, nestes anos atuais, os lemas nazistas e fascistas são reiteradamente tomados tout court, ou seja, eles próprios, apenas em tradução do alemão para o português, ou do italiano para o português, e esses lemas que também perpassam os Estados Unidos, Ku Klux Klan e outros mais, são lemas frequentes nessa extrema-direita mundial, Brasil, Estados Unidos e outros países desgraçados do mundo, sendo que duas nações grandemente desgraçadas são Estados Unidos e Brasil, porque são grandes nações no sentido de que tenha muita gente, muita desgraça capitalista e muito flagelo para o povo, e muito povo constituído ideologicamente segundo o reclamo do capital. Portanto, muita gente reacionária que reage ao clamor ideológico do capital, defendendo aquele que é o seu explorador. Então, nesta ordem de coisas, nós vemos aqui esta importância de fazermos a crítica a estes louvores banais, que, no final das contas, são louvores do flagelo humano, como este do genocídio
do povo judeu na Europa e que fingia aqui, com uma dose, eu diria, de maldade extrema, que o local da morte era o local da salvação pelo trabalho. Então, é preciso romper com este quadro que neutraliza ou naturaliza a infâmia, e é preciso uma crítica radical a toda essa história. Bem, a última pergunta é uma pergunta minha, né, sobre a escolha do objeto de pesquisa, por que a obra Crítica do Fascismo vem a lume agora, após crise golpe, crise pandemia, que são leituras contemporâneas de leitura das contradições da formação social brasileira, e então como que essa obra Crítica do Fascismo se conecta com o todo da sua trajetória intelectual e como que ela dialoga, então, com os desafios que nós enfrentamos hoje. Obrigado, querido Thaís, pela pergunta tão especial. Eu deliberei que precisava entregar para este tempo presente, para o momento histórico de hoje, uma reflexão aguda, uma reflexão concreta e radical sobre o fenômeno do fascismo. Um pedaço disso se deve ao clamor do tempo presente. Eu não penso que o tempo presente seja fascista tanto quanto aquele do começo do século XX. Ele não é. Ele é outro, mas eu penso que ele tem alguns traços iguais àqueles do passado. Portanto, aqui eu retomo a minha proposição, para a qual eu convido a leitora e o leitor para que tenham acesso, que é a proposição de que o marco, a moldura para pensar o fascismo é um quadrante marxista representado, porque não é o único a falar isso, eu simbolizo naquele que mais conhecidamente tratou do tema, representado por Max Horkheimer, e outro quadrante representado aqui, também não é o único a tratar do tema, mas é o mais conhecido deles, Nikos Poulantzas. Então eu penso que com esta coordenada, uma pela vertical de Horkheimer, a outra pela horizontal do próprio Poulantzas, nós tenhamos aqui todo o esquadro e o compasso, a régua e o compasso, para dimensionarmos os fenômenos fascistas no capitalismo. E foi esse meu propósito ao dar a lume, neste ano de 2022, Crítica do Fascismo. Inclusive, eu próprio alterei a minha estrutura de reflexão, de trabalho intelectual, para alegar Crítica do Fascismo no ano de 2022. Também pelas razões do centenário do fascismo. Era preciso, ao completar um século de fascismo, que houvesse uma leitura radical a respeito do fenômeno, que não é a única na história, porque eu próprio estou dizendo que estou fazendo aqui uma espécie de sistematização de um século de leituras radicais. Mas estou também demonstrando as que não são. As que dizem que existe a banalidade do mal, ou que o fascismo é eterno, urfascismo, nos termos do próprio Humberto Eco. Estou demonstrando que é uma leitura radical em face das que não são, para que não tenhamos mais confusões, eu diria aqui, moralistas ou liberais ou voluntaristas a respeito do fascismo. Portanto, eu quis entregar isso no ano de 2022 para dizermos que quando se completa um século do fascismo, temos um documento histórico de um século de teoria que pode ser entregue para o próximo século e que este século XXI, então, possa tomar esta tocha bem acesa do momento de agora para continuar nesta crítica do fascismo. Por isso, este livro, eu fiz questão de trazê-lo no ano de 2022, aproveitando este ensejo também a circunstância, volto a dizer, de sociedades mundiais esgarçadas a ponto de parecerem protofascistas, e eu faço aqui, novamente, remissão ao próprio livro, para que entendam este debate sobre se o fascismo é extensível ou não aos dias de hoje, naqueles termos, ou se podemos pensar outros termos a respeito dos fenômenos de agora. Portanto, havia uma urgência histórica, havia uma urgência de que nós pudéssemos ter aqui um guia para um pensamento radical no século XXI. Por isso, eu escrevi Estado e Forma Política, que é a obra decisiva minha para consolidar balizas teóricas, eu diria aqui, no nível das abstrações reais, como poderia dizer Marx, sobre as formas sociais do capital,
e depois 2018 me obrigou a me concentrar na análise do golpe de 2016 no Brasil e de toda a tragédia, me concentrar na tragédia do que se passava no país e desde então até agora se mantém. Então eu fui conclamado por uma urgência histórica para escrever Crise e Golpe. Em 2020 escrevi Crise e Pandemia, conclamado pela mesma urgência, agora numa condição de um flagelo que não era apenas da natureza, era um flagelo social. Em 2022, eu fui aqui conclamado para podermos pensar este tempo centenário e, quiçá, décadas e séculos futuros nos quais nós tenhamos uma estrada para não mais errarmos no entendimento e na luta. Então, quero dizer aqui, querida Thaís e todos que me acompanham, que fui chamado a ter esta reflexão posta agora no ano de 2022. Esse livro que eu terminei agora há pouco, ele é escrito há muitos anos, junto com outros livros, porque nesse período também publiquei Sociologia do Direito, Auto-Sério, Materialismo Aleatório, tantas obras mais, mas eu pus um ponto final e entrego este livro agora a vocês, público leitor, no ano de 2022, para que nós aqueçamos a inteligência e o coração nesta crítica mais radical. Então, eu quero, antes de devolver a palavra a Thaís, para que fale também das questões finais concernentes ao livro, eu quero agradecer à querida Juliana Magalhães, ao querido Camilo Caldas, à querida Thaís Ochica, à querida Ivana Jinques e a todas e todos de Boitempo Editorial, e a você, querida e querido, que me acompanham aqui, ou ao vivo, ou depois, mediante a gravação deste debate. Quero agradecer por toda esta caminhada e tanto que ainda faremos juntos nesta aprendizagem, neste caminho de perquisição sobre o nosso tempo e sobre as lutas e as energias da transformação. Obrigado a todas e todos vocês. Obrigado, querida Thaís, querida Juliana, querido Camilo. Para mim é um dia muito especial e também, como vocês, e igualmente aquela e aquele que estejam acompanhando este debate da tarde de hoje, estou na expectativa de tomar o livro nas mãos e poder, então, folheá-lo brevemente, com aquele gosto de livro que acaba de sair da gráfica, para podermos ter aqui estas páginas que tratam de dor, mas, acima de tudo, tratam de esperança. Obrigado. Muito bem, pessoal. Infelizmente, chegamos ao final do lançamento dessa obra magnífica que o professor Alisson lança. Faço das palavras de agradecimento do professor Alisson as minhas, com muita honra de poder estar aqui ao lado de vocês. E eu gostaria de passar 2 últimos recados. Antes de mais nada, eu acredito que eu vou passar a palavra para a Juliana e para o Camilo para que eles falem as palavras de despedida. Então, professora Juliana, por favor. Bom, eu quero agradecer imensamente, dizer que é uma honra participar desse evento tão importante, desse evento histórico da publicação, que marca, né, o pré-lançamento dessa obra ímpar, crítica do fascismo, que é uma coletânea de textos vigorosos do professor Alisson, nos quais ele vai tratar com profundidade da temática do fascismo, apresentando importante sistematização e também chaves de leitura fundamentais, demonstrando o que há de melhor nas leituras marxistas acerca do fascismo e demonstrando os limites das leituras liberais e também daquelas que não positivistas. E, infelizmente, no nosso tempo histórico, o que graça são as leituras liberais e que fazem um juízo de moral acerca das questões do fascismo. E Alisson vai fazer uma leitura científica. Então, realmente, tenho certeza que todos e todas que receberão essa obra, que lerão, ficarão encantados com o rigor teórico e, ao mesmo tempo, com a beleza da escrita com a qual essa obra é trazida pelas mãos do professor Alisson. Então, eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham, a essa mesa virtual tão especial, Thaís, Camilo, e ao meu queridíssimo e sempre mestre Alisson Mascaro, que é um dos grandes gênios do nosso tempo e que nos lega essa obra belíssima que certamente marcará a nossa época. Muitíssimo obrigada. Professor Camilo. Bom, quero me despedir aqui,
agradecendo muito a oportunidade de estar junto com o público e com aqueles que também falaram, e dizer que nesses tempos nós precisamos, acima de tudo, manter o nosso propósito, a nossa firmeza. Esse aqui não serão tempos que passarão independentemente de qualquer resultado eleitoral. Isso é uma luta de anos, isso é uma luta de décadas, de uma vida, de gerações. Mas nós vamos vencer, porque nós estamos do lado certo e porque nós teremos essa energia para, unidos, fazermos o que há de melhor. Muito obrigado por estar aqui com vocês nessa tarde. Muito obrigada. Então, pessoal, antes de encerrar, eu gostaria de passar 2 recados muito importantes para vocês. A primeira delas é que vocês têm até o dia 15 de setembro para assinar o Clube de Livros da Boitempo Editorial, Armas da Crítica. Então, neste box, além do livro Crítica do Fascismo, do professor Alisson, vocês receberão o volume 39 da Margem Esquerda, de Dossiê Capitalismo e Guerra. E o segundo recado é que a Boitempo está com uma seleção de leituras sobre as eleições com valor promocional, e o e-book do livro Crise e Golpe, do professor Alisson, está por apenas R$13 nas principais lojas do ramo, somente até o dia 15 de setembro. Então, eu agradeço a todos e todas, tenham uma ótima sexta e um ótimo final de semana.